E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com notícia. Vamos falar sobre Bakidou 2, que chegará sim a seu fim. Eu já falei várias vezes sobre a questão do final de Bakidou, que era já o fim, mas agora é de forma oficial. E a gente vai bater um papinho aqui sobre esse final, como ele aconteceu, o porquê ele está acontecendo, como chegou a isso e por que de fazer um final tornando essa obra a menor obra de Baki, né? Na verdade, esse capítulo vai trazer a nós aí à tona que das obras principais, esse é o menor mangá, superando até mesmo o outro menor que era Bakidou 1. Agora Bakidou 2 se superou em muito. Mas enfim, antes de comentar, você sabe como é que funciona, tem bastante conteúdo de Baki no canal, bastante coisa sobre o universo dele, veio trazendo aí todos os guidance, tudo sobre a cronologia, universo, contexto, crossovers com outras obras. Se você gosta de Baki, aqui é o canal certo. Enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos ao que interessa. Como vocês bem sabem, Bakidou está em hiato e esse capítulo agora que vai lançar na segunda-feira não é Bakidou e sim Bakigaiden e Yuenchi, mas provavelmente deve estar saindo vazamento aí na quinta, né? Tendo em vista que Yuenchi não tem ninguém que vaze realmente antes da hora. Mas o fato é que sim, Bakidou 2, ele literalmente vai acabar na semana que vem, a outra, né? Essa agora a outra, onde no próximo dia 15 de junho não teremos mais Baki, né? Será o capítulo final para fechar com chave de ouro. Tendo em vista que agora a gente sabe que a próxima saga será focada no Jack Hama. Tinha sido deixado em pauta que Jack seria o grande aí protagonista barra antagonista da saga, onde se oporia, se faz se opor a todos os personagens da obra, e agora já está bem claro isso já foi mostrado em todos os capítulos que saíram. Fiz até mesmo alguns vídeos preliminares aí comentando capítulo por capítulo aqui no canal, que realmente é o Jack quem vai estar à frente de tudo. Mas o importante sobre tudo isso é a gente entender por que o cancelamento dessa obra, na verdade nem cancelamento, é tipo um cancelamento, mas na verdade o fechamento dessa obra assim está acontecendo. Por que que tá rolando isso? Primeiro motivo dele é porque esta obra ela passou por muitos problemas, e quando eu digo problemas falo de hiatos. O Itagaki em si mal conseguia passar um mês fazendo essa obra. Chegou um determinado momento que toda vez que saía um capítulo de Baki já era safo, já era sabido que sim, só teríamos um capítulo naquele mês. Praticamente virou uma obra mensal, sendo que Bakidou era uma obra semanal. Toda semana saía um capítulo novo. Era essa a ideia. E tudo isso estava acontecendo por diversos motivos, sendo até mesmo pelo Itagaki estar ocupado com a comemoração de 30 anos de Baki, também com outros eventos que ele estava indo que não tinha nada a ver com a comemoração de 30 anos, e também por doença. Tinha vários motivos, mas nenhum deles era envolvendo a idade do Itagaki, e sim era muito focado em Itagaki não ter tempo para sua própria obra, porque a sua própria obra estava tomando o seu tempo e não deixando ele escrever. Sem falar também que tinha outras coisas, como até mesmo consultoria com o próprio anime, até mesmo outras obras que estavam sendo encaminhadas, e o próprio Itagaki está enjoado da sua obra principal. Ele acabou escrevendo um tema que, pelo que dá a entender, ele não curtiu tanto, ou não gostou tanto. Ele queria falar sobre Sumo, como ele mesmo falou no final do Bakidou 1, sempre teve essa vontade de escrever sobre Sumo, mas depois que começou a escrever sobre o Sumo, as coisas não foram muito bem, né? Ele deu ali um tom pro Sumo meio que alegórico e meio comédia, meio exagerado, do ponto que ele começou a passar por cima de personagens estabelecidos e fortes, e isso foi desagradando em muitos fãs, do qual começaram a criticar a obra, e por criticar a obra, isso vai afetando o criador, porque o criador vai perdendo a vontade de escrever, já que as pessoas não estão curtindo essa obra. E outra coisa também que veio a atrapalhar muito é o fato de que a obra não tinha um direcionamento realmente bem específico. De Baki não tinha nada, de Sumo tinha demais, mas o fato é que não tinha desenvolvimento. O próprio Itagaki não sabia o que desenvolver com o próprio Sukune, e simplesmente ficava aparecendo um personagem lutando e não saía disso, era bem vazio. Em contrapartida, a gente tinha vários Gaiden aparecendo, chegando ao ponto de lançarem um Gaiden que era justamente focado sobre um homem pinto, né? Na verdade é a história de Itagaki no exército, mangá esse que chamou bastante atenção por conta das características e até mesmo brincadeiras que o Itagaki estava fazendo, transformando ele mesmo num pinto gigante. Outra coisa também que aconteceu, que
atrapalhou muito Bakidou foi o fato de que Gaidens começaram a surgir e começaram a roubar a cena. Um desses primeiros Gaidens que surgiu, que roubou a cena, foi Baki Gaiden Retro Isekai. Como você deve bem saber, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já chegou nesse ponto, o Retsu morreu. E no que ele morreu, canonicamente a história seguiu para outro rumo, onde Retsu renasceu, no caso, em uma Terra 2, uma Terra diferente, é um outro planeta onde ele está agora. E nesse planeta ele está seguindo uma história própria com várias aventuras. E esse mangá acabou fazendo sucesso pra caramba, muito mais do que a obra principal, pelo que tô sabendo até então. E isso acabou realmente roubando os holofotes da obra principal. Inclusive o Itagaki, ele nem dá muitas ideias sobre Retro Isekai, ele apenas é um consultor, e isso vai atrapalhando também Bakidou. Outra coisa que atrapalhou muito Bakidou, que tem uma história muito melhor, é Baki Gaiden Yuenshi, que é feito por Baku Yumemakura, que podemos dizer que é um professor aí de Itagaki, e essa obra roubou mais os holofotes de Bakidou. E assim a gente tem uma obra muito mais bem consolidada, com uma lore muito melhor, com uma história muito mais trabalhada, e isso vai atrapalhando Bakidou. Outra coisa que atrapalhou muito Bakidou é do próprio Itagaki. Itagaki criou duas histórias que ele mesmo escreve e que ele mesmo está se empenhando. A primeira delas foi Baki Gaiden Gaia Ishikosuke. Essa história em si, ela de fato tá muito melhor do que Bakidou, é bem mais interessante, levando em conta que a proposta dela ser comédia, ela faz uma comédia muito boa e inclusive desenvolve muito melhor os personagens, coisas que Sukune não tinha desenvolvimento, e com isso mais aí problemas para Bakidou, mais formas aí de fazer com que o próprio Itagaki não quisesse escrever sua obra, tendo em vista que ele criou uma obra de comédia e a sua própria obra de comédia começou a superar a sua obra principal. Outra coisa também que veio a atrapalhar Bakidou foi também o fato de que Itagaki, sim, já tinha dito que estava cansado de escrever sobre sumô. Quando ele criou ali o Kehaya, ele criou, botou um hype, todo mundo achou interessante que apareceu o Kehaya, talvez fosse desenvolvido, mas não deu muito tempo, e ali ele literalmente tirou o Kehaya, onde até mesmo quando começou a luta de Doppo versus o Kehaya, ele acabou dizendo, né: poxa, estou cansado de escrever sobre sumô, não quero mais escrever sobre sumô. E coincidentemente, eu acho que um capítulo ou dois capítulos depois, Kehaya foi derrotado abruptamente. Foi uma das lutas mais fracas e feiosas, tendo em vista que o cara tava querendo ali mostrar para Yujiro que ele era poderoso, mostrou até mesmo uma certa expertise, experiência. Contra o Yujiro, chega com o Doppo é esmagado e esmerilhado. Então dá para perceber que o próprio Itagaki, ele já estava emocionalmente instável com o que ele estava escrevendo ali. E aí a gente chega no Baki Gaiden Shiba, que o próprio Itagaki criou. Inclusive teve um hiato esse mês de maio, ele não saiu esse mês de maio, provavelmente por conta disso. Eu creio que o Itagaki quer logo se safar do Bakidou para poder focar mais no Shiba. E o Shiba tá bem melhor, embora não esteja ainda um direcionamento o que ele quer mostrar de fato, mas só o início dele nesses 3 capítulos foi muito bom. Inclusive mostrou um pouco sobre Yuichiro Hama, o pai de Yujiro. Então esse mangá também vai depender aí, vai demandar de muito esforço do Itagaki, já que ele vai escrever, por mais que não seja tanto esforço como desenhar o mangá, ainda assim ele tem que passar um tempo escrevendo 2 obras, o Gaia Ishikosuke e, no caso, o Shiba. E no final das contas, esses motivos dessas obras, essas coisas que o Itagaki está fazendo, levam ao Itagaki ter que parar com o Bakidou. Ele já não tem tempo, ele já não quer escrever, ele já não tá com saco, ele já tem obras que estão ali fazendo muita grana, fazendo muito barulho, e assim até melhor que Bakidou. Para que ele vai ficar focando naquilo que não tá dando certo, daquilo que tá com problema? Já sabemos que Jack agora é o foco, e eu creio que a próxima obra não vai se chamar Bakidou, terá alguma coisa a ver com o Jack, ou até mesmo terá algum nome específico para englobar os Ramas, porque não faz sentido ter o nome Bakidou, já que seria o caminho de Baki, e de caminho de Baki a gente não teve nada em Bakidou 2, apenas no Bakidou 1. E olhe lá. No final das contas é isso, não teremos mais Bakidou, acabou o mangá, no capítulo 151 ele vai acabar, logo nessa semana a outra, e simplesmente teremos aí
que esperar qual vai ser o caminho principal que o Itagaki vai tomar. Mas o fato é certo que o universo de Baki não acabou, temos aí mais de 4 mangás aí pra gente acompanhar, muita coisa pra gente ver. Scarface talvez até volte e saia do hiato por conta desse término de Bakidou, e é isso que eu queria comentar com vocês, falar sobre esses motivos porque tem encerrado, as coisas que estão acontecendo atualmente em Baki, e valeu, falou, fui!